Olá, tudo bem? Já avançamos bastante na nossa disciplina, sabemos como as organizações empresariais contribuem na formação da renda, na geração de empregos e no desenvolvimento social. Sabemos também sobre a importância do empreendedorismo, dinamizando a sociedade. E na aula de hoje nós vamos falar sobre plano de negócio, a importância e na estrutura de um plano de negócio para que as organizações empresariais possam ser bem administradas. E plano de negócio tem tudo a ver com empreendedorismo. A gente já sabe que o empreendedorismo é fundamental para o crescimento das sociedades. E já vimos alguma coisa a respeito do empreendedor por necessidade e do empreendedor por oportunidade. Já conhecemos os 6 tipos de empreendedorismo. Agora nós vamos falar sobre plano de negócio como uma ferramenta estratégica fundamental para a administração das organizações empresariais. E você que está me assistindo agora, que está vendo esse vídeo, certamente deve estar curioso para saber o que é um plano de negócio, aquilo que os ingleses, os americanos chamam de business plan, o plano empresarial, que nada mais é do que um documento formal, um documento escrito, detalhando de alguma forma o modelo de gestão da empresa, que dá sustentabilidade e como ela deve proceder do ponto de vista de negócios, né, no mercado em que atua. A sua elaboração, a elaboração de um documento desse, deve prescindir de um conhecimento amplo da empresa, do funcionamento da estrutura, das características dela no segmento em que atua e deve, de alguma forma, responder a 3 grandes perguntas. Em que negócio a empresa está? O que a empresa realmente vende, né? Quais os produtos ou serviços que a empresa vende e qual é o seu mercado-alvo, qual é o público-alvo da empresa. Então, um plano de negócio, só recapitulando, é um documento escrito, formal, que dá uma visão panorâmica da empresa e da estrutura de negócios no segmento com o qual ela, a empresa, atua e sua relação com o público-alvo, que são os seus clientes. Para que serve um plano de negócio? De que forma uma empresa vai utilizar um plano de negócios? Bem, vamos identificar aqui algumas situações em que o plano de negócio é fundamental, é muito importante para as organizações empresariais. Primeiro, quando uma empresa recorre a um banco, ela quer, por exemplo, aumentar o capital de giro, ou quer investir em instalações prediais, em maquinários, em tecnologia, em capacitação de recursos humanos, no ato de negociar, o banco vai querer garantias. E certamente vai também querer saber de que forma a empresa vai aplicar aquele dinheiro. E o plano de negócio serve para esse processo de negociação, mostrando que a empresa não vai fazer uma aventura qualquer. Na realidade, ela está tomando aquele dinheiro para fazer um investimento que vai ser útil para a sustentabilidade, para o crescimento dessa organização empresarial. Então, o plano de negócio tem essa finalidade, né, num processo de negociação com agências privadas. Assim também pode ter a mesma finalidade com agências financeiras governamentais, como o Banco do Brasil, como o Banco do Nordeste, por exemplo, né? São agências que têm linhas de créditos específicos para empresas e sempre que vão emprestar recursos, normalmente dinheiro com juro mais barato, mais baixo, exigem garantias das empresas, né? E também saber como é que esse recurso vai ser aplicado. O plano de negócio também serve para que a empresa atraia investidores, porque é uma espécie de guia, de bússola norteadora, é um planejamento que identifica a estrutura, o funcionamento e a viabilidade da empresa no segmento em que ela atua. Isso pode ser estimulante para que investidores estejam dispostos
a investir naquela determinada empresa. Pode ser utilizado também junto a fornecedores. Quando a empresa está querendo entrar junto, negociar junto a novos fornecedores, que ela ainda não tem uma história de negociação, não tem uma história comercial. Então, um grande fornecedor, ele quer garantias, ele quer saber como é que a empresa funciona, como é que ela é administrada, como é que ela é gerida, e o plano de negócios auxilia nesse processo de negociação. Ele também é útil e interessante para a própria organização empresarial, porque orienta as decisões, a tomada de decisão, como a empresa vai proceder, né? Então é fundamental. É fundamental também para dar uma satisfação aos sócios da empresa. São aqueles capitalistas que investem o seu dinheiro, mas não fazem parte da gestão da empresa, mas querem saber como o dinheiro deles está sendo aplicado. E também serve para orientar os clientes, para dar um caráter de confiabilidade e credibilidade. Então, quando um cliente às vezes entra no site da empresa, ele quer saber quem é a empresa, qual é a história da empresa, qual é a estrutura, qual é o capital social que ela tem registrado, quais os segmentos que a empresa atua, quais os serviços ou os produtos que ela vende, se ela tem um plano de negócios definido, né? Qual é a sua missão institucional, quais são os seus valores. Né? Tudo isso, de alguma forma, dá uma visão mais ampla da empresa sob o olhar do seu cliente. Então, o plano de negócios também tem, digamos assim, esse viés e essa importância muito grande no estreitamento da relação da empresa com seus clientes. E se um plano de negócio é um documento formal, deve ter uma estrutura. Mas não é uma estrutura rígida, única para todas as empresas. Depende do tipo de empresa, do porte da empresa, do segmento que ela atua, da cultura de gestão. Então pode ser um documento mais complexo, mais sofisticado ou mais simples. O importante é que tenha as informações fundamentais como ferramenta de gestão ou para, de alguma forma, se comunicar com o mercado, com fornecedores, com clientes, com sócios, com agências financeiras, sejam governamentais ou privadas, né, que tenham linhas de crédito específicos para as organizações empresariais. E nessa estrutura, ou mais simples ou mais complexa, alguns itens devem constar, como por exemplo uma capa. Uma capa bem feita, bem elaborada, com o nome de fantasia da empresa, a logomarca, a data da elaboração do documento. Né? Uma capa bem sugestiva que denote organização e planejamento da empresa. Um sumário que identifique todas as partes do documento, as seções e as páginas, né? Vai orientar a leitura do documento. O sumário executivo, o que vem a seguir, é o terceiro item, na estrutura do plano deve ser o terceiro, da forma como está disposto aí. Mas na elaboração deve ser a última parte a ser elaborada. Esse sumário executivo vai orientar a leitura, sobretudo, das partes interessadas, né? Vai mostrar com um certo detalhamento cada item que compõe o plano de negócio. O quarto item identificado nessa estrutura de plano de negócio que eu estou apresentando para vocês é a análise estratégica da empresa, né? Revelando quais são seus rumos, sua missão, que é, digamos assim, o porquê que a empresa foi criada, a visão de negócio, o que a empresa quer ser no futuro, quais são os valores que a empresa cultua, como segurança, economicidade, atendimento ao cliente, enfim. Então, é uma análise estratégica que dá uma visão panorâmica da empresa. A descrição da empresa é o item seguinte. Mas essa descrição aqui apresenta aspectos históricos, né? Quem são os sócios, os fundadores da empresa,
em que momento a empresa foi criada, fatos marcantes que caracterizaram a empresa em relação à sua evolução, crescimento e tudo mais. O item seguinte é a identificação dos produtos e serviços que a empresa oferece no mercado, né? Dá uma visão detalhada de cada produto ou serviço, apresentando fotografias e tudo mais, né? O item de número 8 é um plano de recursos humanos. Identificar quantas e quais são as pessoas, qual é o nível de qualificação que as pessoas estão, seja no processo de gestão, no processo produtivo, em todas as áreas da empresa, né? Quem são os recursos humanos? Qual é o capital humano da empresa? Quais são os talentos, né, da empresa? É o plano de recursos humanos ou o capital intelectual da empresa. O item seguinte é uma análise de mercado. Esse item, todos os itens são importantes, mas esse item eu diria que é absolutamente estratégico e fundamental. É identificar como é que está a economia. Está um processo crescente? Como é que está o segmento da empresa que ela atua? É um segmento em expansão? Um segmento competitivo? Quem são os concorrentes? Qual é o perfil dos concorrentes? Quais são as principais empresas que atuam naquele segmento, né? É um mercado que tem perspectiva de crescimento, enfim, é uma análise de mercado que deve ser feita realmente por pessoas que entendem do riscado, que sejam especialistas. Essa análise de mercado ela é muito importante para que a empresa possa saber onde ela vai pisar, quais são os passos que ela deve adotar, o que ela deve realmente fazer para ser sustentável e ser competitiva no mercado. Então, e saber que essa análise de mercado ela deve ser realizada continuamente. Por isso, todo plano de negócios tem que ser flexível e tem que estar continuamente sendo atualizado, né? O mercado ele é volátil, ele se modifica a todo instante, isso em função das variáveis intervenientes no processo, como o avanço da tecnologia, momentos de crise, né, de crescimento e tudo mais. O item de número 10 trata da estratégia de marketing. Como a empresa vai se vender no mercado, como ela deve se relacionar com os clientes, que tipo de mídia ela vai utilizar. Se vai utilizar a internet, por exemplo, né, televisão, rádio, outdoor, como é que ela vai se comunicar com clientes, com fornecedores, né? E, finalmente, o último item, tão importante quanto os demais, é o plano financeiro. Estabelecer o fluxo de caixa, né? Identificar o fluxo de caixa de entrada e saída de capital, qual é a taxa de juro que a empresa está pagando, como é que ela deve amortizar seus débitos, em quanto tempo ela vai ter lucro, qual é a margem de lucro, né? Enfim, é uma visão da saúde financeira da empresa e do seu desenvolvimento ao longo de um determinado ciclo, que pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, do tempo em que for incidir o planejamento daquele documento que é o plano de negócio.